Neste vídeo eu tenho aqui algumas peças de câmbio na bancada e a gente abriu o câmbio porque ele estava pulando a terceira marcha. Mas pulando quando e como? Essa é a diferença. Uma coisa é quando você coloca, um exemplo, que isso aqui seja uma primeira. Você coloca a primeira, vai tirando o pé da embreagem, ela vai girando. Claro que não é assim que funciona, mas só para entender. Quando pesa, que traciona, ela pula para o neutro. Isso é uma forma de escapar marcha que está relacionado com a engrenagem. Aí os caixãozinhos eles ficam gasto e não segura. Então esse é um ponto. Aí então a solução para isso é fresa, que aí vai trabalhar nos caixãozinhos. Só que aqui, por exemplo, estão bons também. Ao contrário do que muita gente pensa, essa peça ela não faz a marcha escapar. A função dela é fazer o sincronismo, freando as engrenagens para que ela entre na luva certinho, para não raspar. Que não tem nada a ver quando você tem dificuldade de achar as marchas lá no câmbio. Então, cada peça tem a sua função e você sabendo o que cada uma faz, facilita a sua vida. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum desgaste aqui, ó, também, tá? Eu colocando ela aqui na mão e tentando girar, ela também não sai. Então, aonde que está o problema se não está nas engrenagens? Aqui eu tenho então o tambor que faz a terceira e a quarta. Esse tambor ele é fixo e acontece o seguinte: esse aqui eu não tenho nenhuma folga. Agora esse aqui eu tenho uma folga bem grande aqui. E por algum motivo causou folgas aqui na chaveta. Então aqui eu tenho o tambor. E o tambor que está nela, ele é um tambor que é fixo, ele entra prensado. O que aconteceu aqui? Ele criou uma folga na chaveta. Ou gastou a chaveta, alguma coisa do tipo. E aí ele tem essa folga aqui. E o que isso faz? Quando você está com a terceira já engatada e indo para frente, o que acontece? Tem peso aqui na engrenagem, então ela não escapa. Só que a hora que você coloca mais aceleração para ela começar a correr, o que acontece? Nesse milésimo de segundo é o ponto em que a terceira pula. E aí acaba tendo esse tipo de comportamento. Então, quando você vai montar um câmbio, você já tem que ter uma noção disso aqui também. Se tem folgas no tambor, o mínimo vai fazer com que a marcha escape. Então aqui eu já tenho um outro tambor. Na verdade, esse aqui é o tambor que estava no carro, só que o eixo aqui é outro com outra chaveta. E ele não tem nenhuma folga aqui. Então o que eu vou fazer por comodidade? Eu vou usar esse aqui que já está pronto. E esse aqui a gente vai ver aí uma outra chaveta, alguma coisa assim. Mas o importante é que se você tiver aí, você estiver montando um câmbio e tiver uma folga, por exemplo, nas chavetas assim, nem monte, porque você vai ter problema. Então é um negócio simples, muitas vezes, que põe o câmbio a perder. E isso é bem desagradável. Uma outra coisa também que pode acontecer é quando essas porcas aqui elas frouxam e aí faz folga no sistema e aí você também tem marchas escapando. Então é uma série de situação que tem aí para você ficar atento. Então nem sempre, minha marcha está escapando. Nem sempre é engrenagem. Às vezes é porque soltou, às vezes é porque deu folga, igual aconteceu ali por algum motivo. E aí é onde que você tem que ter a solução
E para isso você precisa abrir, senão você não consegue saber. O garfo está bom. Tem só uma marca de um desgaste aqui, mas nada tão grande que necessite fazer a troca dele. Então, a princípio, é só uma folga que deu no sistema. Então, o que que a gente pensa sobre? Quando você dá aquela folgada no acelerador, por algum motivo, pode ser que ela vibra o tambor e ele acaba saindo um pouquinho da posição e já leva a engrenagem junto. Aí quando tem pressão, ele mantém na posição e então ele não sai. Esse conjunto aqui ele tá ok, eu não vou precisar desmontar ele. Então agora é só corrigir aquilo dali, fazer a montagem só de da terceira e da quarta e com certeza vai resolver o problema. Então às vezes é uma coisa simples que faz com que o câmbio não fique 100%. Então na hora que você vai fazer uma montagem, preste atenção em tudo, porque nem sempre é o defeito grande aí que põe a perder o seu serviço. Às vezes é o pequenininho. É uma folguinha indesejada em algum lugar que vai fazer dar todo esse problema. Então por algum motivo deu folga na chaveta, não sei o porquê, mas acabou acontecendo. E é uma folga grande. Se a gente for observar bem, é uma folga bem grande. E aí é onde dá todo esse tipo de transtorno. Então a gente vai mudar, vamos usar esse sistema aqui agora. Então, provavelmente vamos ter aí a solução do defeito. Então, quando você tiver uma marcha escapando, você tem que observar se é tracionando ou se já a marcha já está em evolução. Porque às vezes você imagina que é uma coisa e é outra. Então, geralmente, quando você põe pressão na marcha, ela pula cedo, já de início, porque tem algum problema de engrenagem. E às vezes é um problema de uma folga, por exemplo, igual aqui, ou as porcas ali que frouxam, são N situações. Então, nem sempre vai ser engrenagem o culpado da sua marcha escapar. Aqui nesse caso é a terceira que está escapando, mas acontece muito em primeira e segunda, que são as mais usadas. Normalmente, quando acontece nelas, é porque é problema de engrenagem. Neste caso aqui, é um problema no tambor. Então aqui a gente já achou, é a única coisa que tem de errado no câmbio. E a gente vai fazer a transferência de mudança aqui das peças e remontar o câmbio. Aqui eu tenho uma terceira e aqui a quarta. E aqui no meio eu não tenho mais folga na luva. Ou melhor, no tambor. Que aí a folga passa para a luva também. Aqui eu vou colocar a terceira. E eu percebo que a folga aqui é mínima. Porque essa folga ela é proveniente da conexão aqui com os sincronizadores. Então é normal ter essa folga. Só que aqui eu não tenho mais. Ah, mas tem uma folguinha ainda. Sim, mas é equivalente aos dentes. E o que tem a ver escapar então a terceira com essa folga no tambor? É que meio tambor fica engrenado na terceira e meio tambor fica engrenado na quarta. Então o que acaba acontecendo? Por algum motivo, a folga aqui ela acaba sendo maior. E aí então, por alguma vibração, ela escapa daqui, jogando para o neutro a luva. Claro que também pode ter alguma tensão ali no garfo, que talvez pode fazer isso aí escapar a marcha. Agora foi tirada todas as folgas que tinha aqui.
Então ficou normal. Essa folga que tem na terceira é uma folga considerada normal. Aqui a gente não tem mais a folga no tambor. E a quarta, ela já tem uma folga um pouquinho maior do que a terceira. Em algumas situações você tem que fazer algum trabalho aqui, porque ela gasta e acaba ficando travada aqui. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O fato é que agora a gente não tem mais folga no tambor da terceira. E o que fazia a folga era só a chaveta. Mas eu tinha um outro eixo desse aqui, coloquei. Posteriormente a gente tenta resolver com uma chaveta sobre medida ou algo do gênero. Mas o fato é que aqui está resolvido. Então às vezes é uma coisa simples que põe a perder o seu serviço. Então antes de montar, analise essas coisas aqui. Agora, se o carro já vem com problema, provavelmente aí você tem que analisar para achar o defeito. Igual eu fiz aqui. Não tem engrenagem quebrada, não tem nada, apenas folga no tambor. E aqui eu tenho um outro tambor, uma outra luva, e a forma que fica engrenada é no meio aqui, para ela vir para cá. Então ela não passa para cima da terceira e nem da quarta. Ela fica um pouco na terceira e um pouco na quarta, quando esta está engrenada. Então, por isso que tem como se fosse uma divisão no meio. Então ele fica mais ou menos assim, que é a forma de fazer o engrenamento. E aqui eu não mexi, porque a gente não tem problemas nem na primeira e nem na segunda marcha. Nada escapa, tá tudo tranquilo, a ré também está ok. Então a gente abriu o câmbio só por causa de uma chaveta que falhou. Faz parte. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.